Olá, meus colorados. Que saudade de vocês, né? Ficamos uma semana sem podcast. Foi triste, porque eu fiz a tal da blefaroplastia. Não dava para gravar, toda inchada, toda coisada. Mas agora estamos aqui muito, muito, muito felizes e pedindo para vocês que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, que vocês compartilhem esses vídeos todos, gente. Já é o 43, o episódio 43. Caramba. Que vitória do Senhor! Que maravilha. Porque foi Ele que mandou fazer, Ele que escolhe os casais, é Ele que cuida de tudo, Ele que cuida do Alexandre, Ele que cuida aqui desse estúdio maravilhoso que nos acolhe tão bem. Eu só tenho a agradecer. Agora eu vou falar uma coisa. Eu sou a Tânia do Renato. Eu sou Renato da Tânia. E nós somos aquele casal que vocês gostam de assistir, porque a gente é animado, né? A gente é meio doidinho, mas vocês gostam da gente assim mesmo. Então vamos lá. O meu amor vai fazer o que ele mais gosta, que é apresentar o casal. E a gente sempre fala aqui o seguinte: às vezes a gente não conhece o casal, a gente não convive com o casal, mas o espírito que habita nele está na gente. O que acontece? A interação. Há 1 milhão de anos. Né, amor? Pode falar, eu falo muito. E antes de falar sobre casal, eu queria falar sobre a blefaroplastia. Eu estive lá essa semana levando ela, buscando ela, e a doutora Camila, eu mostrei uma foto para ela, minha. Eu falei assim, você consegue fazer eu ficar igual a esse aqui? Igual aquele ali, ó. Mais ou menos. Né? Aí, ó. Vai rolar, não. Não, será que... Não, mas ela consegue melhorar, né? Consegue. Melhorar. Então, o corpo te ajuda. Então, brincadeiras à parte, né? Doutora Camila Bela é uma benção. Fiz esse procedimento da minha esposa. Muito obrigado, doutora Camila. Depois a gente vai fazer os devidos apresentações, né? Então vamos ao que interessa, né, amor? Estou conversando demais. O casal de hoje... Hoje falante. O casal com a nossa amiga querida e a minha esposa amada, Tânia Santos, falou. Parece que a gente se conhece há 1 milhão de anos, porque o Espírito que habita neles habita na gente. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Pastor Jorge, seja bem-vindo. Ismar, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui, que vocês aceitaram o nosso convite. Vocês são lindos. E muito obrigado mesmo, né? Que Deus prometeu e vai cumprir. Hoje o negócio vai ser bom. Alexandre solta as palminhas. Amém. Vocês estão aqui, gente. Muito obrigado. É uma honra pra gente, né, estar aqui com vocês 2 vezes, né? Como pessoa e como irmão, né, em Cristo. Como você bem disse, o Espírito que habita, e esse Espírito é eterno. Por ele ser eterno, ser infinito, né, a gente tem condição de se conhecer de fato. Né? Isso é maravilhoso. Obrigado, é uma honra estar com vocês. Eu creio muito em conexões divinas, né? Que Deus une propósitos, e eu sei que esse podcast tem um propósito, então ele está levantando realmente casais inspirados pelo próprio Espírito para que vocês possam propagar essa palavra maravilhosa, né? E dizer o quanto casamento é bom, né? É sensacional. De Deus, tudo que Deus projeta, aquele arquiteto projetou o casamento porque ele sabe que o negócio é bom. A gente só tem que saber os detalhes, né? Vamos começar, eu começo sempre com as esposas, perguntando aquelas coisas que a gente adora falar. Tempo de casamento, filhos e essas coisinhas. Esse aqui é ótimo para as datas, né? Eu sou mais... Mas nós somos casados desde 2007, né? Nós casamos dia 13 de janeiro de 2007. Nós temos 2 filhos, 2 heranças do Senhor, Daniel Lucas e João Vitor. E eles vieram mesmo para trazer a testificação da bondade, do amor de Deus, do cuidado dele, mesmo com o casamento, né? Dessa questão, o quanto ele dá importância. E eu aprendi que se Deus dá importância, nós damos importância. Né? Muito importante. E sou casada com esse bonitão aqui. E eu falo assim, melhorou bastante, tá? Melhora depois que casa, não parece, né? Tá vendo aí? Começou a gracinha. Que cuida bem. Começou a gracinha. Começou a gracinha. Mas eu falo que realmente ele é um presente de Deus. E nós ensinamos, né, uma matéria no Centro de Treinamento Bíblico Rema, que se chama Família Cristã, e por coincidência eu estou no módulo ensinando essa matéria. Nesse momento. Né, e eu costumo fazer uma brincadeira, né, que quando eu casei eu sonhava com um príncipe encantado, né, vindo num cavalo branco,
E aí nos casamos, mas quando a gente entrou dentro de casa, eu procurei, só achei o cavalo. O príncipe não estava por perto, não. Porque geralmente tem aqueles cabelão, príncipe, né? Aqueles cabelos bonitos. Assim. Eu até tinha, né? Um saradão, eu falei, é o príncipe, né? Mas aí eu procurei o príncipe não estava lá. E aí a gente teve que realmente se render ao Senhor. Ir para os pés do Senhor, perguntar onde está o príncipe, e ele me mostrou. E hoje, graças a Deus, eu sou casada com um grande homem de Deus, e Deus resgatou, restaurou a nossa sorte. E hoje a gente tem um testemunho maravilhoso sobre casamento, e eu creio que pode edificar muitas pessoas, né? Amém. Então vamos lá. Nós queremos saber desde o início essa história aí. Mas só antes de você sabe que essa questão do casamento, a mulher melhora mesmo, camarada? Claro que sim. Quando eu falei aqui pela primeira vez, eu não conseguia sequer conciliar a roupa. Impressionante. Eu usava uma roupa, calça de marca, mas usava a sandália havaiana. E a calça ia mordendo a sandália embaixo assim, e ele olhou assim, gente, que é isso? É o ajuste fino da mulher. No episódio 1, vocês vão ver essa história. Lapidação, né? Calça, como a mulher camisa de Saint Laurent e sandália havaiana azul em 1986. Meu Deus do céu. 86. Melhorou, né? Melhorou. É um avanço. Muda hoje, né? Porque não conseguiu fazer. Na correria. Correria. Mas a barba, quando dá uma ajeitada, fica elegante. Eu usava barba. Eu gosto de barba. Eu usei barba. Casamento nos faz prosperar, né? Graças a Deus. Crescer. A matemática de Deus no casamento é diferente, né? Você que é engenheiro sabe que, em tese, 1 mais 1 são 2, né? Para Deus, não. 1 tem a força de 1, 2 tem a força de 10, né? É verdade. Então a matemática dele é completamente diferente. É exponencial, né? E é maravilhoso. A gente se conhece desde 2002. Quando é que a gente se conheceu? A data. 10 de agosto de 2002. Bem interessante, que eu tinha saído de um treino, né? Eu treino há 38 anos, né? E quando eu saí do Shopping Vitória, ela estava no carro com a irmã. Eu tenho que contar isso aqui, lógico. Opa, e de repente um carro buzinou para mim. Eu com vidro aberto. Antigamente nem todo carro tinha ar-condicionado. Tinha aquela maneira de andar com o braço para fora. E aí tava ela e a irmã, e ela olhou e falou assim, lindo, agora tu vê. Gente! Foi. Rapaz. Gente, que atirada, né? Atirada. Eu falando atirada. Atirada. E aí eu falei, só que ela mexeu com a pessoa errada. Carioca, capitão do exército. Eu falei assim, vou atrás dela. Empreendi uma perseguição. Ela fugiu. Brincadeira, fugiu de mim, entrou naquele posto ali antes da ponte. Brincadeira. Aí eu entrei, ela saí, aí eu parei o carro na frente dela no sinal, ela ali em frente a mim no ano mais ou menos. Fuga, você... Aí eu fui, falei assim, bom, se ela não parar, eu vou fechar o carro. Eu em um aspirante recém-chegado da academia militar. Aí eu falei, pede o telefone. Ela deu o telefone, anotei assim na coxa, né? E liguei, era ela mesmo, e ali a gente se conheceu. Meu Deus. Já existia o celular na época, né? Já. Foi 2002, né? E aí a gente namorou, foi uma paixão avassaladora. E com 3 meses a gente se separou. Pela personalidade forte minha e dela. Eu, capitão do exército, ela gerente de banco. Os dois tiveram uma vida muito difícil. E nós tivemos que vencer com os nossos próprios méritos, né, no sentido, porque não tínhamos o Senhor, não dá nem para dizer que era o Senhor, né, muito estudo, aquela coisa toda, e nós nos reconectamos 3 anos depois e nos casamos. Eu me converti e em 2008 nós conhecemos a Igreja Verbo da Vida e conhecemos o Centro de Treinamento Bíblico Rema, só que nós casamos já quase se separando, a briga era feia. Né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a palavra transformou de um jeito a nossa vida e a gente é transparente. A gente, assim, não tem nada fake news aqui. O que a gente é mesmo. É isso aí. A gente vai conversar muito sobre isso. É engraçado, né? Que foge um pouco daquela aquela moldagem que o mundo vê de pastores, casais pastorais. A gente é brincadeira o tempo todo, e, enfim, mas a palavra realmente... Em 3 meses, ela tinha uma unção diferente, a unção do Wolverine, não sei se vocês já ouviram falar. Ela tinha umas unhas desse tamanho, ela voava em cima de mim assim, ó. Adamantio, né? Adamantio. Impressionante. Ali é um metal tremendo. Aí eu tive que fazer assim e tal. O nível de briga da gente era muito sério, claro, de minha parte não, né? Mas eu
depois que eu conheci o Centro de Treinamento Bíblico, né, e as orientações do meu pastor, né, Eliseu Torres do Nascimento, que hoje mora em Maceió, a gente em 3 meses parou de discutir. E a gente começou a viver o melhor de Deus nessa terra para o casamento. Glória a Deus. Deus é Sua maravilhoso. Minha versão na verdade, o que aconteceu foi isso mesmo. E na época, eu me via assim, aquela mulher independente, já tinha conquistado, já tinha meu apartamento próprio, já tinha meu carro zero, já tinha, né? E assim, na minha cabeça, eu fui criada, né? Até pelo o nível de vida que eu tive, né? Eu falo um pouquinho nos meus livros. Eu fui catadora de lixo, né, lá no lixão do Ceasa. Então eu tive uma vida muito difícil. E eu cresci ouvindo, claro, minha mãe me amava, mas eu falo assim, o contexto de família que ela tinha, os valores de família que ela tinha são diferentes, né, do que a gente sabe do que é família hoje. E ela falava assim, vocês vão crescer, porque meu pai era um alcoólatra, né, maltratava muito, era muito agressivo na família. E ela falava, vocês vão crescer, vão estudar para vocês trabalharem, para vocês nunca dependerem de um homem. Então eu cresci com a mente formatada de que eu nunca poderia depender de um homem não podia mandar em mim. Ela falava assim, vocês não vão deixar nunca um homem mandar em vocês, porque meu pai era aquela pessoa, né, bem autoritária. Então, quando eu conheci Jorge, ele era o quê? Um capitão do exército, um cara que gostava de mandar. E ele pela pra isso, né? Isso aí, pela profissão, ele foi forjado para isso. E quando a gente se deparou, houve uma paixão, porém, né, a gente foi vendo que as nossas atitudes e tal... Incompatibilidade. Muita incompatibilidade. Duas coisas bem... E eu falava assim, não, ninguém vai mandar em mim, né? Ele não vai mandar em mim. Ele era, não, é minha, né? E assim, foi realmente... Tá na vida. Então, foi assim, um momento onde a gente teve que parar bastante as arestas. Eu tenho certeza, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos casados, porque sem Ele, hoje nós sabemos que nós nada podemos fazer. Uhum. Então, o Senhor, como diz lá em Salmo 126, Ele restaurou a nossa sorte. Né? Não só a nossa vida como pessoas, né? Como indivíduo mesmo, como filhos de Deus, mas como casal, Ele restaurou a nossa sorte, né? E agora a gente está como quem sonha. E aí você falou uma coisa muito legal, Simar, que não tem chance no casamento dar certo se Deus não entrar. Não for alicerce. A gente não consegue mudar um processo desse. Você, da maneira que você era, e o Jorge da maneira que ele era. Não tem como. Não tem como mudar isso. Não tem como mudar porque vocês foram forjados dessa forma, né? Foram acostumados assim. Isso. E se não tiver alguma coisa que mude a nossa mente, né? O nosso comportamento, que Deus faz isso muito bem, não dá certo, não consegue permanecer casado. Porque lá em Salmo 128 diz que em vão, né, não adianta a gente querer edificar a nossa casa, né, em vão trabalham, né, se o Senhor não for o centro disso tudo, né. Fica o lar, né. Uhum. É interessante que a gente discutia demais e quando eu tive uma grande dificuldade que eu venho do espiritismo, né. Sim. Eu era espírita mesmo, kardecista mesmo, assim. Eu dava aula no Centro Espírita Kardecista, né? Quando eu morei em Bagé, Rio Grande do Sul. Quando eu me converti, foi algo mágico, assim, no sentido de... entenda a palavra, no sentido transformador, divino, sobrenatural. Porque, assim, eu já tinha ouvido falar do Evangelho, mas ninguém chegou e pregou. Só que eu vinha de uma vida tão triste. Veja, eu tinha conquistado uma posição, um excelente trabalho, né? Eu passei um concurso que era 1.000 por vaga, né? Da Academia Militar das Agulhas Negras e tal, e estava triste, né? E nessa tristeza eu vi algumas pessoas felizes que andavam de ônibus e eu andava no meu carro, que não tinha o que fazer. Eu falei, pô, Senhor, eu não sei se você existe, eu não sei o que você é. E minha conversão foi bem eu e Deus nesse sentido, assim, não desprezando as pessoas que tentaram falar de Deus um dia, né? Sim. E quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade de chegar para um pastor e fazer uma pergunta para ele, e ele fala assim, porque a convenção tal diz que é assim, né? E aí eu passei por algumas igrejas, e essa dificuldade, porque o militar ele tem uma coisa interessante, né? Ele tem no nosso
regulamento tem uma pergunta que o militar subordinado pode fazer. É a única que ele pode fazer, é onde está escrito. Fala assim, ó, você vai ter que fazer isso agora. Fala, sim, senhor, onde está escrito? Você pode fazer e não é considerado afronta. Uma coisa interessante. Porque se tiver escrito, sim, o que não é. E Jesus falou o que em Lucas capítulo 4? Está escrito. Então isso sempre foi muito forte para mim. Quando eu vim para o Evangelho, eu achei maravilhoso isso, só que isso não era colocado em prática. Vou dar um exemplo. Eu já fui casado, não tinha o Senhor, e nós nos conhecemos e fomos falar para o pastor que queríamos casar. Ele falou, eu vi que você já foi divorciado. Eu falei, sim, fui. Eu falei, eu não posso casar vocês aqui na igreja. Aí eu falei, não, mas eu fui divorciado no tempo que eu não conhecia o Senhor. E o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. E ele falou, não, mas a convenção tal me proíbe. Eu falei, onde está escrito? Ele, na convenção. Eu falei, a convenção não pode estar sobre a palavra. E eu tive essa dificuldade nas igrejas, assim. E quando eu conheci pastor Eliseu, que é meu pai, eu que perguntava ele, não, Jorge, está escrito. Era a Bíblia o tempo todo. Me apaixonei. E nesse momento que a gente brigava muito, eu tomei uma decisão. Eu falei, vamos fazer o seguinte, filho, vamos nos tornar expert da palavra. E nem eu, nem você, a Bíblia. Quando eu coloquei a palavra de Deus, a gente parou de discutir. Às vezes via, tá pegada. Eu falei, tá, mas o que a Bíblia diz acerca disso? Né? E como eu tinha insônia pesada, eu falava assim, já que eu vou ficar acordado, eu vou estudar como eu estudo para um concurso. Eu comecei a estudar a Bíblia como eu estudava para concurso. Estudava 7, 8 horas por dia de Bíblia. E isso me deu muito subsídio. Pirava a noite toda. Para pirar um tempo que a gente usa no exército estudar, né? Já que está acordado, vou... E assim... Pirava, né? Papirava a palavra. E aí isso foi muito bom, porque eu tinha subsídio para mostrar, amor, está escrito isso acerca de casal. E a gente foi construindo isso assim. E até hoje é assim. Graças a Deus. Então, é uma grande bênção, né? E houve uma decisão, eu costumo dizer que houve uma decisão dos dois, sabe? De não olhar mais para trás. Tipo assim, aconteceu no início do casamento, a gente fala palavras duras um pro outro, né? De ter realmente aquela condição, aquela impetuosidade, eu mesma, né? De agressividade. Então, a gente decidiu não olhar para trás. Porque eu vejo muitos casais, às vezes, querendo restaurar sua aliança, restaurar seu casamento, mas toda hora lembrando do passado, sabe? E a Bíblia diz que nem o Senhor está interessado mais em se lembrar disso. Se ele não está... Né? Para que a gente vai ficar eu lembro quando fala resgatando? Do pastor Mazinho na hora, né? Episódio 3 ou 4. 3 ou 4, Pastor Mazinho fala uma coisa sobre isso. Muito interessante, sobre você deixar passar. É isso que tudo se fez novo e muitas vezes a gente esquece, as pessoas esquecem. Ontem eu estava conversando com a minha filha, com o meu genro sobre isso, sobre um problema do passado que uma pessoa trouxe e tal, uma coisa bem séria assim. E a minha filha falou assim, mãe, o que você acha? Eu falei, você fala para a pessoa que tudo se fez novo. Isso aí. Acabou. Perfeito. E tem coisas assim que eu vejo, às vezes, casais que vêm se aconselhar com a gente tem 38 anos de casado, 30 de crente. Uma bagagem. Com 7 anos a gente ia se separar, não por falta de amor, mas por falta de Deus. E eu sempre falo com os casais, a gente bate nessa tecla muito, e outras pessoas vão assistir, porque vocês vão trazer um outro público, é que as pessoas têm que parar imediatamente de arrumar pele em ovo, pelo em ovo, cabelo não sei no que, cabelo é pelo em ovo. Porque vocês já perceberam quantas pessoas arrumam um problema para o seu casamento e se separam por absolutamente nada? Nada. Muito. Eu gosto muito de falar, o quê? Mas isso não é nada. A pessoa faz um cavalo de batalha por algo que não é nada. E ela não consegue perceber que não é nada. Elas querem o resultado da vida de quem está vivendo bem, mas elas não estão dispostas a pagar o preço, né? O processo. Tem resignação. Que o processo tem. Você abrir mão, eu falo assim muitas vezes no início, né? É ficar calado quando eu quero falar.
né? Faz parte Ou do processo. ter que colocar para fora uma coisa que eu não queria falar naquele momento, né? Porque por muito Esperar a tempo hora. eu fui uma pessoa repreendida na minha casa. Ah, você não pode falar. Se falasse, né, já tinha briga, né? Cala a boca. Eu escutei muito dentro da minha casa. Então, quando tinha os momentos de briga com ele, eu me ficava calado comigo, né? E ficava com aquela dor, matutando, sempre Sim. pensando coisas ruins acerca dele e não colocava pra fora. E aí vinha aquela questão da mágoa, a raiz de amargura, que querendo ou não, a Bíblia já diz que ela contamina a raiz de amargura. Então, uma coisa que talvez fosse resolvida no momento, poderia ter sido resolvida ali com uma conversa, foi guardada e carregada. Então, e por outro momento, né, coisas que às vezes a gente poderia se calar. Sábio, a Bíblia diz, né? Que o sábio sabe o tempo e o modo, né? Então, às vezes, a gente sabe que tá certo, mas não é o momento certo de se expressar. E aí você fala coisas que você não deveria. Exatamente. Então, essa falta desse esforço, né? Desse compromisso de falar assim, eu quero que dê certo. E agora não vai ser mais pelas minhas razões. Agora vai ser pela palavra de Deus e pelo poder que opera em mim, fazendo infinitamente, como diz lá em Efésios 3:20, fazendo infinitamente mais do que tudo que eu tenho pedido ou pensado. Eu não estou pedindo para ter um casamento bom. Eu não penso sobre um casamento bom. Então, eu deixo o poder de Deus operar, né? Mas eu tenho que ter a minha parcela de obediência, Sim. de esforço, né? De abrir mão bacana porque mesmo, isso é de matar a sempre carne. vontade de Deus. Matar a carne. Isso aí não é nunca contrário ao que ele quer pra gente, que é essas coisas não há uma lei de família Deus, estruturada. Claro, gente. A lei As coisas não há lei. Hoje a gente vê como a forma que a gente pode criar os nossos filhos. Eu fico pensando assim, se a gente brigasse, Segurança criar os filhos no Senhor. sabe? Nossos filhos nunca viram uma agressão, né, física, nem verbal. E assim, eu olho pra eles e eu falo assim, meu Deus, quantos resultados meus filhos vão ter na vida só pela presença que eles têm dos pais vivendo como vivem. Só ver lá em casa, acho que a gente ia viralizar com as pegadinhas que tem lá em casa. Nossa vida é assim o tempo todo. Mas vocês vão perceber uma coisa daqui a um tempo, que quando eles não são casados, né? Não, um tem 12 e outro 12, tem 16. Quando eles se casarem e você vê todo o planejamento deles, as escolhas que eles vão fazer, as pessoas que eles vão escolher, aí vocês vão pensar assim, eu consegui. Isso é sensacional. Eu É uma realização, né, para os Amém. pais. Quando eu olho o meu filho, a maneira que ele cuida dos filhos dele, a maneira que ele trata a esposa dele, Isso. o carinho que ele tem pela mulher dele, pela família dele, a dedicação que ele tem com a família dele, e vejo o processo que a minha filha está vivendo hoje de casamento, escolhendo uma pessoa de Deus, Amém. tudo planejado, É isso aí. tudo, Dia sabe? 13 de setembro, nós Tudo vamos na nosso filho vai dependência. esvaziar de vida. Tudo na dependência de Deus. Amém. E o nosso exercício está sendo diário, né? Uhum. Porque assim, Meu Deus. quando eu acordo de manhã, eu falo assim, ei, Fê, ela toma café comigo e vai pro trabalho. Né? A partir do dia 13, Já não vai ter a fé aqui. game over, né? Não tem mais isso. Então, a gente tem que se adaptar, né? Tem. E como é que você se adapta a essas coisas? Trazendo isso à memória. Uhum. Que você conseguiu. Fez a sua parte. Você não foi perfeito, mas você conseguiu Cumpriu uma grande uma missão. grande missão. E o mais importante disso tudo, que as pessoas não dão valor. Sabe o que é, pastor? Legado. Isso aí. É. Eu tenho falado muito sobre legado. Uhum. É isso aí. É das pessoas, de você pegar uma história que você tinha de catador de lixo, ou de capitão do exército, ou de uma família, Uhum. e você conseguir, com Deus, transformar isso. É isso aí. Mudar isso. E É a cuidar partir realmente dessa mudança, dessa... você ter um legado. Os seus netos, os seus bisnetos, seus De tataranetos, geração em geração. geração em geração, todos estarão na presença de Deus. Isso aí. Deus, Uma você investir. posição sua. Isso é família, né? gente. Isso é Isso casamento. é maravilhoso. Obrigado. Isso é perfeito. É Maior maravilhoso. propósito Quando de Deus começa a no falar casamento. sobre isso. Legado. Nosso filho mais velho, ele tem 38 anos, vou falar Nossa. um tópico aqui agora, que hoje em dia está muito complicado para a criação de filhos. Por exemplo, ele mora na Flórida, ele tem 3 filhos, um de 8, um de 4 e um de 2. 3 meninos. Esses meninos É não bênção. tocam em tela.
E não tocarão. Sensacional. Eles não... o meu filho e a minha nora, eles têm uma criação com aqueles meninos que é uma Sensacional, né? coisa sensacional. O tempo inteiro presente. Tem um imenso Eles moram em que lugar da Flórida? em Boca Raton. Eles têm um pula-pula que eu e Renato fomos para lá, nos pulamos no pula-pula, a família inteira no pula-pula, de tão grande que é. Aqueles meninos, eles não assistem TV aberta, eles vivem vida de criança, Ainda né? mais na Flórida, Que tá extremamente sendo conservadora, é sensacional isso. Os pais têm um tratamento com eles. O pau quebra, né? Os pequenos, né? O pau quebra, é Noah arrancando os cabelos de Jake. É isso aí. Isso é ser criança, gente. É uma É coisa desenvolvimento humano. maravilhosa eles. Uhum. E o meu filho falou assim, não, eles só vão ter um celular quando eles puderem comprar, trabalhar para comprar. Né? 12 anos, 13, 14, não vai ter. Eles não vão ser as crianças das telas. E eles passam o dia, a vida, brincando. Ele mora há quanto tempo lá? 8 anos. 8 anos. Ah, bastante tempo. Só o mais assim, velho é brasileiro, os outros dois são americanos, mas a Legal. esposa é brasileira também. É brasileira. E assim, lá na frente eles vão ver, né, a diferença entre os filhos dele e os filhos que estão sendo criados assim, de forma diferente, né? Muito legal. E assim, interessante que a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor, né? Então, uma herança natural, se você recebe, se você não cuidar bem dela, você pode perder tudo. A gente presencia, né? A gente é líder de igreja, a gente presencia aqueles que às vezes herdam alguma coisa e bate a cabeça e faz de qualquer jeito, né? E acha que por ter muito não vai perder, né? E a Bíblia diz também que eles são como flechas na mão do guerreiro. Então, assim, nossos filhos estão sendo preparados por grandes guerreiros para quando eles forem lançados, eles acertarem o alvo. Tem que aplanar É. a flecha. Ele manda encher o Java, né? É. Eu tinha que ter botado mais, né? Achei isso. Mas Eu dois também. filhos, pouco. Eu tentei. Eu também tentei, achei. mas segurou. Eu também deu assim, Foi, né? eu já estava mais velha. Eu também. Agora vamos preparar as flechinhas, né? Os netos quando chegarem, né? Preparar as flechinhas. Mas vamos lá. Hoje a gente tem um monte de filhos espirituais. Vou tentar coisas agora. É. E vocês têm um ministério, que é a Igreja Verbo da Vida. E vocês, como é que é a vida de vocês, assim? Vocês têm filhos menores ainda, né? Vocês tiram tempo só para vocês durante a semana? Como é que é? Nós temos um dia de folga na semana ali, na segunda-feira, né? E é algo até que a gente precisa rebuscar. A gente já fez mais isso, né? E eu tenho muito cuidado para o ministério não consumir aquilo que é mais precioso, né? Muito cuidado. E é muito fácil de acontecer, abrindo exceções. Né? Então, eu preconizo que segunda-feira, assim, eu aviso para segunda e terça, né? Que as pessoas não fiquem me demandando da igreja. Eu tenho mais 5 pastores auxiliares, eu falo para eles fazerem a mesma coisa, tem o descanso deles, mas a carga sempre fica, querendo ou não, no pastor presidente, né? Então, a terça-feira, em regra, é que a gente tira para sair, em família. Vitória não tem tanto lugar assim, mas a gente vai pro shopping, gosta Almoça juntos, assim, juntos, num restaurante, né? Porque a gente almoça junto em casa. Os 4. E, vez ou outra, a gente dá uma fugidinha também, eu e ela, né? Pra gente descansar, ter um tempo só com a gente, mas a gente confessa que... né? Dois. Mas dá saudade dos meninos. Tanto eu quanto ela somos apegados demais. Crescendo, dá... Você tá falando acerca da sua filha. Ontem é engraçado em casa, os temperamentos, né? O meu menor, ele é mais agarrado durante o dia. Mas na hora de dormir, ele quer que a gente vá lá. Então ele vai lá, a gente... E aí ontem eu fui... E o maior não, o grandão, o Galalau, 1,85 m, tem 16 anos, jogador de basquete. A gente tá deitado, ele toda vez vai lá no quarto pedir benção a gente. Aí quando eu vou no quarto do menor, ontem eu cheguei, quando eu abracei ele, me veio uma imagem assim, eu fazendo o casamento dele. Tem 12 anos, vê só. Eu fazendo o casamento dele e ele indo embora, assim. Eu falei, caramba, eu vou ficar um pouquinho agarrado com ele aqui. Ele fica agarrado. Eu senti assim ontem, eu falei, meu Deus, por que o senhor me mostrou isso? E o Senhor falou comigo, eu quero que você aproveite cada momento com os seus filhos, não despreze esses momentos. Passa muito depressa. Gente, isso faz tanta diferença na vida deles. A gente sempre fala que
a gente está assim cumprindo a missão, porque a gente se converteu, os nossos filhos eram pequenos, tinha 3 e pouco e o outro 6 e pouco, né? E nós aprendemos uma coisa naquele tempo, que era abençoar os filhos. Isso. O que é a bênção do pai dos pais sobre os filhos. Então, a gente sempre foi no quarto, eles dormindo, impor as mãos e orar. Te abençoa. E aí você fala isso para pessoas que estão nos ouvindo, assim, as pessoas não conseguem muito alcançar. E, às vezes, as pessoas não conseguem efetivamente abençoar os filhos dessa forma. Meu Deus, né? Tem gente que não consegue. Tem casal que não consegue nem orar junto. Não, é fadado ao fracasso. Né? Um casamento desse que o casal não ora junto. Não consigo nem entender. Eu tem lógica. Com esse homem aqui para orar para tudo. Tem que haver concordância nas orações, exatamente. Porque ele é a melhor pessoa para mim. Amém. Número 1. Perfeito. Obrigado, meu amor. Você sabe, né? Aí eu vejo assim, hoje, eu vejo a minha filha com 34 anos, casando com um menino de 30, que eu, inclusive, falei, ele é mais novo do que eu, falei, pega o mais novo. Ela até parece que tem uma prateleira, eu vou poder escolher, né? Meu Deus. Mas quando conheceu o Natan tem 30 e ela 34, eu falei, viu? Ela, vou te contar, boca de mãe, é um negócio bom, né? Aí eu vejo hoje o fruto de tantas orações, de tantas bênçãos. Inclusive, eu falo para o Natan, a nossa filha tem 34, ela conheceu ele com 33, quase 33, quase fazendo 33, tem 1 ano e pouco, porque crente é assim, né? Namorou, faz o acordo, e tudo certo, e casamento. E ela é arquiteta, assim, mas é uma moça que jamais entrou em nada desse mundo. Graças a Deus. Separada, linda, maravilhosa. Amém. Sabe aquela... Meu Deus, parabéns. Que me deu E é uma alegria muito grande. Sabe cozinhar bem, não sei. Você é uma excelente esposa. Está preparada agora para constituir a família, né, dela. A minha filha, gente, eu sou muito orgulhosa daquela menina. Do menino também, né? Ela fala até que eu sou mais puxa-saco, eu sou mais amada no menino. Por que filho tem disso, né? Eles têm disso. Você gosta mais de um do que do outro. Não existe isso. Mas é tão gratificante você chegar nesse ponto, igual nós somos da nossa vida, e ouvir, uma vez nós ouvimos do nosso filho que eles tinham de onde, porque o casamento dele era tão bom, porque ele aprendeu com a gente. Isso é uma coisa assim. E muitas pessoas fazem o quê, gente? Se separam, os filhos ficam 15 dias aqui, 15 E hoje a separação hoje na igreja evangélica, na igreja cristã, ela tá assim, tá pejorada, né? Tudo é motivo para separar. Sim. E é interessante que quando a gente aconselha casais e tem aquelas reclamações, obviamente que a gente não ouve um sem ouvir o outro, e quando a gente coloca os dois diante de nós, como você disse, né? As questões que as pessoas estão fazendo as pessoas brigarem são tão pequenas. Pequenas, é impressionante. Aí eu sempre faço isso, eu coloco uma folha diante delas. Uma folha, risco no meio. Eu falei, aqui você vai colocar os defeitos. E aqui você vai colocar as virtudes. Vai, faz aí. Aí a pessoa começa, bicuda, né? Aí tá lá no defeito, né? Coloca a toalha em cima da cama. Aí tá lá no defeito, acorda mal-humorado. Quando chega na virtude, é trabalhadeira, cuida bem dos filhos. Aí você tem 2, 3 defeitos. É regra isso. E 6, 7, 8 virtudes. Qualidade, né? Aí eu pego assim, abro em Gálatas 6,6 e falo assim, deveis fazer participante de todas as coisas boas com aqueles que os instruem na palavra. Eu falei, então, esse gabinete está errado. Por causa de quê? Eu falei, porque vocês eram para ter pedido um gabinete para falar, você, o quanto ela cuida bem dos seus filhos, o quanto ela organiza a sua casa, o quanto ele é sua ajudadora intercessora. E você era para falar o quanto ele é provedor. Porque tá lá, ela escreveu que ele é provedor, é responsável, mas está brigando por causa da toalha.
Eu falei, não, é interessante esse óculos que se coloca nos defeitos. Eu falo para eles assim, vocês estão do lado de Deus ou do diabo? De Deus, pastor? Eu falei, pois é, mas é o diabo que aponta defeito. E esses defeitos nós temos o amor que não leva em conta nem a ofensa sofrida. Está escrito, o amor não leva em conta a ofensa sofrida. Mas vocês estão levando um negócio que não é nem ofensa. Então é impressionante ver como os defeitos eles são avultados assim. E, em regra, o casal sai de lá rindo e sentindo vergonha por ter aparecido ali. O que eu falei assim, o próximo gabinete eu quero que você venha para cá, eu vou fazer questão de fazer o gabinete. Pastor, eu quero falar as virtudes da minha mulher ou do meu marido. Então, assim, é muito interessante como isso tem acontecido e no corpo de Cristo também. Né? Nós temos, graças a Deus, ainda, e espero que não mude, né? O poder, o direito de ter igrejas abertas aqui no Brasil, do jeito que está aí, a gente não sabe onde vai parar. Mas, assim, as pessoas chegam em lugares onde o acesso tem que ser criativo, na janela 1040, Sim. onde a igreja é realmente perseguida, eles não estão preocupados em brigar uns com os outros. Eles estão preocupados em ler a Bíblia, a ponto de se esconder para ler a Bíblia. E aqui você tem 30 versões de Bíblia e eles estão preocupados em brigar. Porque, na verdade, a atenção está voltada para Instagram, redes sociais. O tempo todo. E, assim, tudo que a mídia hoje oferece é facilitação. Não deu certo, você para. Você não tem que ficar... A sua felicidade é o que importa. E a vontade de Deus? Você sabe que esse dia eu fui falar no jantar de casais e Deus me deu uma palavra. Falar sobre questão de legado. E eu falei uma coisa assim, que eu falei, gente, de onde eu tirei isso? Que nós devemos voltar a ser crentes cafonas. Sabe? Hoje, você já tem notado, não sei se na igreja de vocês está acontecendo isso, como que as pessoas não estão levando mais Bíblia para a igreja? É porque hoje tem a facilidade, infelizmente... Do smartphone, né? Se a gente não souber usar essa ferramenta para o bem, igual, por exemplo, a gente vai fazer essa comunicação desse podcast, vai alcançar algumas vidas e tal, mas se você virar um viciado nisso aqui, procurando informações da vida dos outros, procurando... Gente, isso aqui é para exatamente o domínio próprio e que as pessoas não... Os casais não têm vivido isso. E assim, às vezes, eu mesmo como mulher, eu preciso me policiar, porque meu trabalho é isso aqui. Responder gente, resolver coisa do Rema, porque eu sou diretora do Rema aqui em Vitória. Eu também uso, tem que usar. Então, se eu não me policiar, eu estou na cama respondendo gente que está me demandando. Eu sou a trava dela. E a gente costuma dizer, se a gente não coloca o limite, as pessoas não vão saber quais são os limites. E aí a gente acaba virando escravo de um meio que era para ser bênção. Foi feito para unir, né? Foi feito para ser bênção. A gente fala assim, mas Renato, o que tem a ver isso com casais? Tem tudo a ver. Porque as famílias hoje eu tenho observado, eu observei isso no mundo real. Estou lá na igreja sentado, eu tomei a decisão de não mais ir para a igreja sem a Bíblia em papel. E agora eu vou deixar o celular no carro. O que acontece? Eu estava observando famílias, casais com seus filhos, e na hora do culto, na hora que as pessoas, porque se fosse, porque Deus, reverência não tem mais, né? Então, assim, se fosse na época do Velho Testamento lá, a coisa ia ser diferente. Reverência hoje é raro, né? Aí você chega no homem de Deus falando, você prestando atenção, só que casais com os filhos rindo na internet, vendo isso aí, alguma coisa que com certeza não é de Deus. E tira a atenção, querendo ou não. E aí o que acontece? As famílias são construídas dessa forma, casamentos desse jeito. Então, assim, tá bem complicado. Eu quero até falar uma coisa que depois eu vou fazer um corte para chegar nas pessoas que precisa chegar. Domingo a gente estava na igreja e eu gosto de chegar na igreja, sentar. Eu gosto de orar, passar um tempo com o olho fechado orando. Gente, vocês não têm noção. Parecia que eu estava num clube. Uma gritaria. Atrás de mim as pessoas estavam falando de bolo. Não, era chocolate, era ninho. Mas muito alto. Você sabe o que eu senti?
de verdade, falei para o Renato, eu assim com o olho fechado, tentando orar, falei, Senhor, por favor, Senhor, me ajuda, me tapa meus ouvidos, Senhor, me ajuda. E aquilo foi me dando uma ira, uma vontade de virar para trás. Assim, muito clara a igreja, já falei 1 milhão de vezes sobre isso. Precisa ter um ambiente clima, eu gosto também. Escurecer, uma música calma para as pessoas chegarem, sentar, isso. sabe? Vem grupo de música orar. Vem lá de fora com aquela já gerar um ambiente, né? Gritando, é impressionante. dando gargalhada do lado, assim. Aqui, eu pequei ali. Tem que pegar e falar assim, gente, vamos orar comigo? Tem que agarrar e orar, chamar o povo para orar. Senti uma mão em mim, depois que eu descobri, a pessoa falou, fui eu que toquei em você. Eu falei, eu senti o toque, mas eu fiquei quieta ali, mas a vontade era de falar, cala a boca! Vocês estão na casa de Deus, calem as bocas, vamos orar, vamos pensar. Parece que elas estão assim automatizadas, né? É muito estranho isso. Tudo está automatizado. Conversando com o celular e olha um negócio, mostra outro. Não se prepara para aquele momento que está ali. Não se prepara. Teve batismo, eu gosto de mostrar, porque eu tenho uma rede social grande, eu gosto de mostrar o batismo, é uma coisa linda. Aí eu levo o celular, porque eu gravo, posto em tempo real, às vezes guardo e coloco no outro dia, mas eu levo a minha Bíblia, né? A minha Bíblia, estou levando a minha biblinha para eu ler ali. Mas o que acontece é muito chato. Vocês já tiveram acesso àquele livro do John Bevere, O Temor do Senhor? Não. Ele fala sobre isso, ele fala que esse homem tem muitos livros bons e a praia dele é caráter, né? Temor do Senhor, integridade e tal. E esse livro salvou minha vida, né? Quando eu comecei no Evangelho, foi o primeiro livro que eu li, que o meu pastor me deu para ler. Ele conta que ele veio a Brasília, fazer um evento em Brasília, e ele não conseguia começar. E ele perdeu a concentração completamente e ele não conseguia a igreja. Tinha mais de 6.000 pessoas. Ele é muito conhecido, né? E aí o Senhor falou com ele. A mensagem de temor do Senhor veio naquele dia. Que quando ele subiu para ministrar, ele percebeu que tinha gente conversando, andando para lá e para cá, mexendo em celular, isso e aquilo, tal. E ele deu uma correção na igreja e escreveu esse livro sobre a irreverência, né? A falta de temor, falta de consagração. Porque se Cristo estivesse ali pregando, ou se Cristo estivesse pessoalmente diante da pessoa, a pessoa não teria essa reverência. Certamente não, porque Cristo estava ali. Só que o próprio Cristo, em Mateus capítulo 10, diz assim, aquele que te recebe, a mim me recebe. Então, a forma que a gente recebe aquele que está ministrando é como se fosse o próprio Cristo. E outra, se o Espírito Santo está falando ali, imagina o Espírito Santo conversando como a gente está conversando aqui. O Espírito Santo está falando com a gente e, de repente, a gente pega o Espírito Santo, deixa para responder um WhatsApp, uma coisa assim. Olha que coisa séria. Então, ele fala sobre isso no livro, não fala de WhatsApp, porque na época não tinha, mas ele fala sobre isso, sabe? A gente considerar a presença do Espírito Santo, essa reverência na igreja, como você está dizendo. Isso causa uma indignação mesmo, né? E nós estamos automatizados, né? E o fato de Deus, né? de não se policiar em relação a isso, não se atentar, tem destruído muitos lares, né? E a gente trabalha muito com casais também, e essa questão da própria pornografia no celular, o homem. Misericórdia. Tem homens deixando de praticar sexo com a esposa porque está viciado na pornografia. Há 10 anos atrás, a reclamação era a seguinte, pastor, minha esposa não quer namorar comigo. E a gente ia conversar, aconselhar, né? Procura um médico, se a questão é... Enfim, hoje em dia, de uns 5 anos para cá, não. Mulheres procurando, ele não me procura. O homem não está com desejo sexual. E a gente vai ver pesquisar 70% dos casos, 70% não, talvez aí 60% dos casos, pornografia. Agora já põe uma senha no telefone para a mulher não acessar. Que é uma coisa que não existe. Não tem essa privacidade no casamento. Não existe. Meu marido tem que pegar meu telefone e não tem que perguntar qual é a senha. Ele tem que saber. Na hora que é acesso total. Eles falam que tem que ter a minha privacidade. Aonde é que está isso na Bíblia? No casamento. Tem que ter minha privacidade, tem que ter meu tempo. Onde é que está escrito? Que filho tem privacidade no quarto. Nem marido, nem mulher. Esquece. Não. Nem marido, nem mulher. Então não casa. Não casa, perfeito.
Quer viver vida de solteiro, não casa. Deixa eu falar. Exatamente isso aí. Se você não quer ter vida de casado, não case. Só Se isso. você quer ser solteiro, você quer ter o seu dia disso, daquilo, reunir com os amigos, não case. Fique solteiro. Mas tem que ser igual o Paulo fala. Bom, mesmo, vamos tocar essa mulher. Meu irmão, se você não quer casar, vire eunuco, né? Sempre. É isso. Mas a Bíblia diz que é um dom de Deus. Mas eu falo isso, tudo se resume em onde está escrito. Se a gente seguir o manual. Essa palavra hoje, o aprendizado de hoje foi... Começar isso direto. Onde está escrito? Pega a Bíblia. Onde está escrito? É a melhor coisa. Por exemplo... A gente não discutiu mais no nosso relacionamento. Você tocou num assunto interessante, falando do passado. A gente começou falando sobre isso. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,17, diz assim: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Quando a gente vai para frente um pouquinho, Filipenses capítulo 3, verso 14, ele fala assim: uma coisa faço, não pensou que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? No Antigo Testamento, em Isaías diz: não vos lembreis das coisas passadas. Então você pega a tônica do evangelho, um tom em relação a presente, passado e futuro. Quando você pega passado e futuro, nunca é para olhar para trás. Tem doutrinas hoje que a pessoa vai conversar com você, aí quer saber porque na sua infância aconteceu isso, você é assim por isso. Não. Você era assim por isso, mas em Cristo, nova criatura. Acabou. Por isso que você tem que renovar a sua mente. E aí, o que acontece? Quando vem conversar comigo, né, e no Rema tem uma disciplina chamada Realidades da Nova Criação. Quem você é, o que você tem, o que você pode em Cristo Jesus. Baseado em Efésios capítulo 1, no verso 16, quando o apóstolo Paulo intercede por aquela igreja, ele faz uma oração que é a mesma do profeta no Antigo Testamento, Eliseu, pedindo para abrir os olhos do entendimento, os olhos espirituais, para que eles possam discernir o chamado, a herança e o poder. Está em Efésios capítulo 16. Então, o tempo todo, a tônica do evangelho é para frente, para frente, para frente, para frente. Mas dentro de igrejas, tem doutrinas, terapias disfarçadas de doutrina que não tem nada a ver com a Bíblia, dizendo que você tem que olhar para o passado. Onde é que está isso na Bíblia? Com todo respeito a toda a profissão. Até porque eu sou psicoterapeuta. Eu tenho o maior respeito. A gente tem muito respeito. Freud não morreu por mim na cruz. Não. Nem Freud, nem Foucault, nem nenhum desses camaradas. Esses caras não tem que me aconselhar. Quem tem que me aconselhar é a palavra de Deus, Jesus Cristo e as epístolas. Eu sou radicalmente bíblico. Eu também sou. Radicalmente bíblico. Eu não gosto de misturar as coisas. Um pouco de doutrina leveda toda a massa. E aí você começa a ver casais doentes, porque estão tentando entender o procedimento no outro por causa do passado do outro. Mas em Romanos capítulo 12 diz: renovai-vos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos por meio da palavra. A responsabilidade de transformar é minha. Eu não posso atribuir um defeito meu e falar: eu sou assim porque eu fui criado assim. Não, e Cristo? E a palavra que renova e transforma? Não transforma? Então, é exatamente isso. Onde é que está escrita essa história que você tem que ficar olhando o passado para justificar uma conduta errada no presente? Então, se você quer olhar para o passado, olha para o passado do dia que você recebeu a Cristo, que ali já deveria ter começado a transformação. Afinal de contas, a gente conhece muito João 8,32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas 3 versículos à frente diz assim: aquele a quem Cristo libertou, verdadeiramente estará liberto. Então, essas doutrinas têm aprisionado pessoas porque não está escrito. Onde está escrito que você foi liberto, onde está escrito que nós fomos libertos e transportados de um império de terra para o reino do Filho do amor de Deus, né? Então, sempre a nova criação tem que prevalecer em Cristo, né? Então, isso aí fundo isso aí, viu? E tem hoje umas terapias de casais, até de casais mesmo, né? E outras coisas mais, né? Que nós estamos vivendo o tempo do comichão de ouvido, né? Ouvir aquilo que nos traz alegria, que nos traz prazer. Amaciar, então, né? Apareceu um monte de profetinha aí. Você vai imitar? Não. Um monte de profetinha, né? Sabe quem são? Que é como se fosse aquela promessa bíblica, sabe? Aquela caixinha de promessa que só tem coisa boa.
Tipo, chama as pessoas de meu lindo, minha linda, né? Enche os estádios e o pessoal fica assim pra ele, ó. Meu Deus. Mas para você ver o nível que as pessoas estão. Que elas estão querendo ser cheias. Gente, eu recebo demais as minhas seguidoras. Pega-se um versículo meu Deus. no ar e aquilo ali, as pessoas pegam aquele versículo, que é um versículo de ânimo. E tá tudo bem. De vida feliz. Tudo bem. Porque o evangelho não é só isso. Mas você não olhar o outro lado é complicado. Eu tenho visto isso, esse evangelho da facilitação. É claro que a gente vive na abundante graça, o dom da justiça, mas essa questão do amor mesmo, né? Vamos lá. Quem foi o amor encarnado? Jesus. Jesus nunca pecou. Não. Jesus não errou. Ele é o varão perfeito. Então vamos lá. Aí Jesus chega, distribui e multiplica. Há aquela multiplicação dos pães e peixes. Depois de ter feito isso e falado, ele pega um barco e fala, passemos para o outro lado da margem. Quando ele chega lá do outro lado da margem, uma multidão o acompanha. Essa multidão o acompanha. E o amor encarnado vira para eles e fala assim, vocês não vieram por causa da palavra, vocês vieram por causa do pão. Ou seja, fala assim, vocês vieram por causa das coisas materiais, vocês não vieram pela coisa espiritual. Aí alguns dizem assim... É interessante isso. Dura esse discurso. Aí ele fala assim, me perdoe. Não. Vocês, olha para os líderes, os caras que estão com ele, fala assim, e vocês, vão com eles também? Peraí, o amor encarnado virou para a multidão que o acompanhava. E não teve o desejo, o afã de ser ovacionado e o ego. Não, ele falou assim, vocês estão aqui... porque vocês querem encher o bucho de vocês, coisas materiais. Vocês não estão aqui por causa de mim, por causa da palavra. Os que estavam com ele ficaram irados. E falaram assim, dura esse discurso. Quem poderá ouvir? Quem poderá ouvir? E ele ainda fala assim, vocês querem ir com eles? Então assim, ele foi ignorante? O amor pode ser ignorante? Não, o amor foi justo. Justo. Falou a verdade, o amor fala a verdade. Fala a verdade. Aí ele passa um tempo com aqueles que deveriam conhecer a palavra, escribas e fariseus, e eles estão fazendo comércio. E, de repente, o amor encarnado, eu gosto de falar assim nesse momento, né? Faz um chicote e vira a mesa. Se um pastor vê alguma coisa errada e vira uma cadeira, ou se falar mais bravo, o pastor está fora do amor. Então, Jesus está fora do amor. O amor está fora do amor. Comeu a turma no chicote. Falta de conhecimento faz o povo perecer. Né? Porque o amor que criaram para a gente não é o amor bíblico. É o amor que nos convém. O amor perdoa, não leva em conta. E Jesus fez tudo isso, perdoou, levou. Mas o amor corrige. E ele não corrige igual, perdão da palavra, como um banana muitas vezes. Ele tem que ser firmeza. O amor encarnado chamou uma certa estirpe de raça de víbora. Aí imagina um pastor falando isso para alguém. Vocês são as víboras. Já parou? Então, assim, essa questão do estar escrito, não é que se a gente vai sair por aí sendo ignorante, não tem nada a ver com isso. Mas eu quero trazer a atenção para onde está escrito e a forma que a gente tem de viver hoje não pode ser diferente. O evangelho tem exatamente isso. As pessoas têm trazido como se fosse somente, graças a Deus, gente, a gente vive na abundante graça, o dom da justiça. A gente tem facilitações, nós somos favorecidos, está tudo na Bíblia. Mas Deus não tirou aqueles homens da fornalha, ele tirou o poder do fogo. É diferente. Ele age em meio à tribulação a nosso favor. Então, essa pregação somente de facilitações sem compromisso, sem responsabilidade, sem consagração, isso tem levado muita gente e muitos casamentos a falirem, né? Isso tudo é um processo do bem maior que a salvação. Exatamente. Isso aí. Né? Então, todo esse investimento que foi feito até hoje na nossa vida é para que nós sejamos salvos. Isso aí. Né? Voltamos para o Pai. Isso aí. E esse negócio de ficar amaciando a carne, de Não blá, 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 de palavrinhas de esperança para esse enfeitando mundo. demais uma coisa. Casamentos, não, os casamentos. Rapaz, isso não leva ninguém à salvação, não. Isso aí é comichão de ouvido, quero ouvir aquilo que me faz bem, o que me dá prazer, né? O que me dá alegria para viver nessa terra. Só que o nosso lugar não é aqui. Ninguém foi feito para ficar aqui. Não. Nós perdemos. Nós estamos da aqui. história lá em Eva.
Caímos. Então nós temos que sair fora daqui, A gente vai ter que ser Tem que arrebatado. investir todo o tempo ouvindo palavra de justiça, correção. Isso. Porque hoje, assim, a gente está vendo um tempo em que os homens de Deus, chamados por Deus para isso, não tem que estar preocupado em não fazer o chicote. Esse Isso livro aí. aqui, eu comecei a ministrar sobre saúde dentro da igreja. Ele é saúde integral, a importância da saúde para o ministério eclesiástico. Isso é para cristãos, católicos e evangélicos, né? Quando eu comecei a ministrar sobre saúde, que coisa interessante, né? Só faltavam me tacar pedra mesmo, assim. O próprio povo, que é um absurdo. Tá falando de vaidade, não tá falando de vaidade, tá falando de saúde. Povo cristão. Povo Não é cristão. gente que não conhece a palavra. Hoje, eu ministrei junto com o pastor Luciano Subirá e antes de escrever o livro dele, o meu já estava sendo escrito. A gente bateu um papo que a gente ministrou junto numa conferência de homens e saímos para almoçar. E conversamos sobre saúde. Quer dizer, graças a Deus, de um apedrejamento se transformou um assunto que está todo mundo Que ouvindo hoje. Né? Graças Eu a ministro Deus, em vários gerando lugares. audiência. Mas eu decidi confrontar comportamento cristão à mesa. A falta de cuidado com o templo do Espírito Santo. Né? Porque está escrito. Quando Deus falou isso? Falou. Tem aquele torresmo agora. Mas olha só que coisa interessante, né? São os capítulos aqui. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. Eu gosto de brincar assim, tudo no grego é tudo, no japonês é tudo, tudo é tudo. Tudo é tudo. Ok? Ele fala assim, o espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na volta do Senhor. Perceba, espírito, alma e corpo conservados íntegros e irrepreensíveis na volta do Senhor. Então vai ter uma volta e ele vai passar ali um grande general em revista a sua tropa. E vamos ver como é que você viveu uma vida no Espírito. Viveu uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de consagração. Vamos ver como é que está a sua alma. Você conservou a sua alma próspera. Como está em 3 João, faz fotos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a vossa alma. A alma próspera é uma alma que perdoa, uma alma que estuda, é um intelecto. E ele fala assim, e o vosso corpo? O que vai falar do nosso corpo? Porque quando ele fala assim, apresente íntegros e irrepreensíveis, essa palavra íntegro no grego tem o seguinte significado. Eu chego aqui, me apaixonei por essa xícara custa 40 mil reais, ela é de um cristal caríssimo, mas eu moro na Espanha. Eu moro na Espanha. Eu falo assim, eu não posso carregar essa xícara agora, porque eu vou ter que passar em alguns estados, alguns países. Vocês podem enviar para o meu endereço? Você fala, claro, eu compro, e essa custa 40 mil. Vou botar 40 mil euros, já para arrebentar. Dá né? para arrebentar logo, né? E aí você vai enviar essa xícara. Você vai enviar ela de qualquer jeito? Você vai fazer um seguro. Você vai A procurar. embalagem tem que ser Para que ela chegue lá íntegra. íntegra. Essa palavra íntegra na Bíblia tem esse significado. A gente vai ter que devolver a ele do jeito que a gente recebeu. Que a gente vai pagar por isso também, porque a Bíblia diz que a gente vai Os galardões, né? receber pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. A gente não recebeu um corpo com pressão alta, com diabetes, um corpo que não consegue se mover, né? E a gente Fala, Deus. Revela, Senhor. É sério isso? Ainda bem que vocês estão rindo, né? Porque tem gente que fica bravo, né? Tem gente que fica muito... Não, a gente Olha, é assim, é algo tão sério. Não tem essas coisas. Não, mas eu digo assim, e quando Deus falou isso comigo, falou em Josué capítulo 14, que ele fala de Caleb. Caleb fala assim, eu tenho 85 anos, e tal como eu recebi aquela palavra de Moisés 45 anos atrás, quando eu tinha 40 anos, eu hoje tenho capacidade de sair para lutar e voltar. O mesmo vigor de hoje é o mesmo vigor de 40. Quando eu ouvi isso do Senhor, eu falei assim, pronto, entendi. Eu vou ministrar como é que se chega aos 85 com vigor. E o Senhor falou, não é isso. Eu falei, é o que então? Eu falei, eu quero que você diga para os homens de 40 que eles não têm vigor nenhum hoje, para que eles, se chegarem aos 80, possam falar do suposto vigor que tem. Eu tomei o susto porque eu tinha 40 anos, mais ou menos, 39. E hoje eu tenho vigor, eu tenho 52, vou fazer 53, eu tenho o vigor de 25. Correr, eu salto, eu faço as coisas todas, eu luto e tal, porque eu me conservei. E o Senhor, há 12, 13 anos atrás, falou isso comigo. Quando eu olhei para o lado dos homens de 40,
Como dizia minha mãe, não segurava uma gata pelo rabo. Tudo coluna, meu joelho e tal. Mas por quê? Porque, infelizmente, não é culpa do cristão. É da doutrina, que nunca viu que está escrito tanta coisa sobre saúde. E são muitas coisas sobre saúde. Muitas coisas na Bíblia sobre atividade física e alimentação e cuidado com a alimentação. Por exemplo, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A nossa moderação é conhecida de todos os homens? Vamos lá. 60 meses. Aqui, a gente vai contratar um cerimonial. Qual é a pergunta que eles fazem? É para crente? É mais caro. Por quê? Porque crente isso é triste. não bebe mais. Nossa, Eu odeio isso. Nossa, entende? Com isso. Você entende? Isso não pode. A nossa célula que não fala essa frase. não pode falar porque a nossa que moderação não está sendo conhecida por todos os nomes. Então, assim, é uma coisa que eu escrevi porque está escrito. Aqui também tem pesquisas científicas e tal. Eu sou profissional de educação física também. Mas o que tem de Bíblia aqui é surpreendente o quanto a gente precisa se cuidar. Sabe? E interessante que tem 4 versículos que ele fala sobre o apetite desordenado e a vinda do Senhor. Provérbios diz assim, Provérbios 11:17, segundo a Almeida Corrigida e Fiel, que ela vem da Sociedade Bíblica Trinitariana, ela diz assim, o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel faz mal ao próprio corpo. Então, peraí, a gente quer ouvir do Senhor o quê? Servo bom e fiel. Entra no gosto do teu Senhor. Não cruel. Pois é, não cruel. Se eu faço mal e cruel. Agora, como é que a gente faz mal ao próprio corpo? E eu coloco uma pesquisa interessante, que foram uma pesquisa randomizada, com duplo cego. Foram 12 anos de pesquisa na Alemanha. 9,2 milhões de pessoas ao longo desses 12 anos. Metade civil, metade militar. E chegou à seguinte conclusão. O tabagismo reduz a expectativa de vida em aproximadamente 10 anos. A obesidade, independente do grau, ela reduz a expectativa de vida em torno de 13 anos. Mais do que o cigarro. Mais do que o cigarro. E é verdade, porque eu não me lembro de um enterro de uma pessoa obesa de 75 anos. Olha aí. Mas quantos velhinhos a gente conhece que tá lá na roça... Tá com 80, tá com 90. Eu vi uma botafoguense. Eu sou botafoguense, eu vi uma botafoguense no Rio xingando pra caramba e fumando cigarro. A mulher tem 90 anos. Agora, o pior de tudo é que o sedentarismo, nesse mesmo estudo, diminui a expectativa de vida em 15 anos. Olha. O sedentário vai morrer antes do fumante, antes do obeso. A gente teve em Kenneth Copeland, no Texas, numa conferência de toda a América Latina, né? Então, são convidados, né? E lá, na saída, eu conto esse caso aqui. Eu e um grande pastor amigo meu, o pastor Raimundo, que é como um pai para mim, pastor do Verbo da Vida de Salvador, ele falou, Jorjão, olha lá. Tem os crachás das comitivas, né? Crachá bem grande, aí tinha um crachá, acho que era Colômbia, Bolívia, e o pastor saiu, acendeu o cigarro, fumando. Aí, Jorjão... A gente se assusta, tá né? Fumando, Jorjão. Aí juntou o outro lado, fumando. Eita. Aí eu lembrei da pesquisa. E atrás vinha um camarada, né? Gigante. 130, 140 quilos. Falei, pastor, do lado dele, atrás dele. Aí ele, tá fumando talvez? Eu falei, não, tá obeso, pastor, vai morrer primeiro. Aí, escandaliza do mesmo jeito. Aí ele, é nada, Jorjão. Aí eu abri e mostrei para ele a pesquisa. Ele, Jorjão, você precisa falar sobre isso. São coisas que não vão dizer. Agora, o que é pior disso tudo? É que no Salmo 139 diz o seguinte: todos os nossos dias foram escritos e determinados. Só determina quem tem o quê? A autoridade. Autoridade. Quem é Senhor. O que nos levou para o céu? Foi a figura do Salvador ou do Senhor? Foi do Senhor. Salvador, do Não, Senhor. Todo aquele que crê que Deus ressuscitou, Jesus de novo, e confessar, Senhor será salvo. Se eu cantar, meu Salvador, não é salvo, mas Senhor será salvo. Claro que ele é Salvador, Sim. mas a palavra dita da confissão é Senhor. Só Senhor determina. Tanto é que ele diz, vocês dizem que são meus discípulos, mas não cumprem o que eu mando. Ou seja, não estão fazendo de mim. Vocês falam Senhor, Senhor. Agora, que coisa interessante, Salmo 109. Ele determinou todos os nossos dias e escreveu. Agora, eu sabendo uma verdade dessa,
que o meu sedentarismo diminui em 15 anos a expectativa de vida e decidir morrer 15 anos antes, o que é que eu estou dizendo para ele? Esses 15... Desobediente. Eu não quero... nessa parte você não se mete na minha vida. Olha que lugar perigoso. Quando a gente olha... Tá tudo certinho, mas uma área Quando a gente olha o que está escrito... Que não aparece. Você fala assim, peraí, não é uma questão de saúde minha para viver bem. Claro que vai ser, isso é uma consequência. É saúde minha para viver os planos de Deus. Glorificando a Deus. E não morrer precipitadamente. Sim. Por quê? Porque onde está escrito. Sem se cumprir, né? É. O tempo que ele predestinou para você. Uhum. Aí você joga fora uma parte da sua E vida. desobedece. Cumprir de uma forma que glorifique, né? Porque É o temor do Senhor. Senhor, eu vou fazer o meu melhor para viver muito, para cumprir cada dia que o Senhor escreveu. Gente, mas nós estamos com 1h05 Olha, já. nem Uma hora Nem passa, a parece. gente Meu não vê. Deus. Eu preciso ainda de que vocês mandem um recado para aquela câmera de vocês, um recado que povo aí que quer casar, o que vocês têm para falar para essas pessoas? Fala tu ou falo eu? Pode falar Pode os falar dois os dois. rapidinho. Aham. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que a primeira instituição criada por Deus foi o casamento. Procure saber o que está escrito sobre o casamento. Por exemplo, não está escrito na palavra de Deus todo casal briga. Isso foi o homem que criou, muito provavelmente porque ele decide brigar. E aí ele quer respaldar, a Bíblia não disse isso. Eu sei que isso é dito por grandes pessoas famosas, mas não está escrito isso. A Bíblia diz o contrário. Se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Então, se é possível ter paz com todos os homens porque depende somente de um lado, é possível ter paz com a sua esposa, com seu marido. Procure saber o que está escrito. A palavra, de fato, ela cura, ela liberta, ela te prospera, ela faz você avançar em triunfo. E o seu casamento, ele vai ser um casamento bíblico. E casar é bom, gente. Bom. Casar, você tem a plenitude aqui na terra. Você pode virar o zoinho. É maravilhoso. Você tem uma mulher, é sua. Você tem um marido, é seu. Então, procure saber o que está escrito na palavra. Estude a palavra de Deus, para que ela possa te orientar. E tudo que for falado para você, procure saber se de fato aquilo está escrito. Esse é meu conselho, não sei se você quer falar alguma coisa. É que a Bíblia já nos diz que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos que formatar agora aquela mente que pensava coisas erradas acerca de um relacionamento, acerca de casamento, acerca de individualidade. Agora a gente tem que se formatar até agora pela palavra. Então, eu vou pensar como Cristo pensa, eu penso o que a Bíblia diz acerca de casamento, eu me submeto a um casamento conforme a Bíblia diz, eu como mulher, sendo uma mulher submissa ao meu marido, como convém no Senhor e não como me convém, né? E realmente olhando na parte do marido que ele vai cuidar da própria esposa, né? Como Cristo cuidou da igreja. Então, essa é uma visão bíblica, é uma visão que nos dá segurança, é uma visão que nos traz realmente o conforto de que tudo vai dar certo, porque quando nós estamos em Cristo, nós somos conduzidos em triunfo. Então, nós vamos triunfar, nós vamos acertar o alvo, mas tem que ser um passo de cada vez, tem que ser um processo onde você vai abrir mão, onde você vai colocar força e onde você vai ver excelentes resultados, porque a Bíblia nos garante, nós temos resultados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que bênção. Maravilha. Que episódio. Meu Quanta Deus. sabedoria. Que bênção, Meu hein, Deus. Alexandre? Bom. Rapaz, E eu quero presentear vocês, tá? Não posso sair daqui sem presentear. Nossa, adorei. Que bom. lê todos os Ó, nós livros. começamos falando, né, de algumas coisas que às vezes, né, nos atropelam no meio do caminho como cristão, e eu escrevi esse livro, Saia do Poço das Feridas Emocionais, falando sobre injustiças, situações que a gente passa, traições, a vida do cristão mesmo e uma forma de superação, como que nós buscamos superar isso em Cristo. Então, Show de bola. sair do poço, porque esse monte de entulho que jogam dentro de poços, né, não é pra gente. E a gente sempre tem uma luz, né, olhando pra gente, dizendo vem, né? E aqui, esse livro, Saúde Mental, O Silêncio que Fala e a Voz que Aprisiona. Eu escrevi também para todo cristão que, às vezes, né, por estar passando por um momento de vulnerabilidade, né, eu vejo muitos cristãos passando por depressão, burnout, e não tem, assim, tem vergonha de dizer que precisa ser cuidado. A gente sabe que a palavra ela é apta, mas nós temos ferramentas de Deus aqui na Terra, como
um tratamento médico, um acompanhamento. Eu sou psicoterapeuta cristã e eu faço questão de dizer que sou cristã porque os meus valores são inegociáveis, né, que é a Bíblia. Mas existem ferramentas que nós precisamos aprender a utilizá-las também, assim como as ferramentas espirituais. Nós temos os médicos que são deixados aqui, os psicólogos, psicoterapeuta, todo uma ferramenta, mas que estejam alinhados com a palavra de Deus, mas buscar essa ajuda enquanto há tempo. E eu tenho um projeto que fala de mulheres também, que trabalha com mulheres, que é o Projeto Águias, e eu não podia deixar de trazer esse lenço que Deus me deu uma direção de fazer. E em todo encontro de mulheres, né? Claro que mulher que gosta dessas coisas, né? Deveria ser mulher. E das chamadas, né? Que eu tenho com as mulheres, não se conforme, transforme-se. Então, às vezes, onde você nasceu, o que você passa hoje, não é motivo para você não buscar a transformação. Pelo contrário, é você não se conformar e realmente querer ser transformado pela palavra, que é o que está escrito lá. E eu creio que foi uma direção para ele chegar em lugares onde eu não chegarei e chegará através de vidas de mulheres de Deus como você. E esse livro aqui, eu costumo dizer que livros são geralmente feitos de inspirações, né? Esse livro aqui foi feito de uma inspiração mais de 12 anos de pregação sobre saúde para o cristão, e é uma alegria poder lançar esse livro mesmo, né? Depois de tanta resistência, hoje ter tanta facilitação. Então, eu espero que vocês leiam, que vocês gostem, e pode ter certeza, o que está aqui de incentivo está de fato escrito. Está escrito. Eu vou pedir para as mulheres, principalmente, seguir lá o canal do Projeto Águias, que é onde a gente trabalha né? Faz um trabalho com as mulheres para que a gente viva uma vida de firmeza, constância e abundância no corpo, na alma e no espírito. Preciso falar. Por enquanto, não. Mas na livraria Verbo Shop, na igreja Verbo da Vida aqui em Vitória. Isso. Sobre as nossas apoiadoras, as bênçãos, temos presentes para você. Que bênção! Você pode abrir, eu vou abrir. Claro! Um por um. Oh, que coisa linda! As canecas do Pode Casar, que são um oferecimento da nossa apoiadora Amanda, da Arte Sonho. A Amanda já é um sucesso. Maravilhosa. Peraí. Eu creio que mulheres que aprendem a semear no reino de Deus. Aqui, pastor, pode colocar aí, vocês já estão vendo, são essas. São lindas. Eu achei sensacional o nome do podcast. Sensacional. Você gostou, pastor? Eu amei. Meu Deus que deu, de madrugada. Eu tenho certeza que foi. Deus que deu. Nossa, olha aqui. Esse aí é o... Pode Casar, nosso povo tem dentro. Que lindo. Amei. Esse aí é a pintura. Esse vai ficar no meu quarto, viu? Eu sou artista plástica, né? Aqui eu trouxe dois jogos americanos de uma estampa que eu amo. Nossa, lindo. Você tomar seu café da manhã do teu amor. Que coisa linda. Só dá artista desse lugar. Tá vendo aí? São os dons de Deus fluindo. A vida de vocês, dos seus filhos. O oferecimento da Brincadeiria são os melhores brigadeiros do mundo. Que bênção. Faz, é maravilhoso. Espero que vocês gostem. E quero agradecer a Cárita, a Amanda, a doutora Camila Belo, que é a minha parceira, que fez a minha blefaroplastia. Eita, doutora Camila. Está sempre cuidando de mim, deixando mais bonita. E agradecer os nossos patrocinadores. Elasa Engenharia, desse que vos fala. Que bênção. Local Veículos, do nosso amigo Dudu. Muito obrigada, Dudu. Você é bênção para a gente, sempre nos ajudando aqui. E será cada vez mais prósperos, porque as vidas que esse podcast vai... E agora eles têm uma outra, Carvix, que é uma distribuidora para lojistas de carros. Então, gente, apoiem os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores e nos abençoe, tá bom? Quem quiser aí ajudar a patrocinar, tem vaga para patrocinador para esse projeto lindo,
maravilhoso que é o Pode Casar. Sensacional. Parabéns a vocês. Eu estou muito feliz e honrada. Tenho certeza Também. que Jorge também. Foi bom? Muito. Foi maravilhoso. Primeiro, conhecer vocês. Casal, assim, maravilhoso. Vocês moram na Serra também? Na Serra. E o convite já está, né, Fazer um café. liberado para vocês tomarem um café com a gente. E eu Amor, vou estreitar isso aí. 40 casas para tomar café. Mas a nossa, você vai ver, a gente vai fazer chegar. Na hora, vai ser bom demais. Uma Gente, eu grande quero bênção. agradecer do Viu? fundo da minha alma. Amém. Amém. Eu sempre falo sobre a disponibilidade e confiança que as pessoas precisam ter para nos atender, para estar aqui com a gente, Amém. contando sua história. Mas o mais importante de tudo é a mensagem que chega para quem está nos Amém. assistindo. Perfeito. É um Amém? propósito, né? Então, para a câmera do meio, pode casar? Pode Pode casar. casar, gente. Casa que é bom demais. Bom demais.